Olá, telespectadores e ouvintes, sejam muito bem-vindos. Este é o Jornal Brasil, primeira edição. Bem, vamos começar o Jornal Brasil, primeira edição, deste dia 3 de setembro de 2021, sexta-feira. Mas antes eu peço aqui no início do vídeo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ajude o YouTube a recomendar os nossos vídeos para mais pessoas, ative o sininho das notificações para ser o primeiro a receber nossos vídeos e ficar por dentro de tudo que acontece, e também compartilhe para outras pessoas ficarem por dentro e sabendo sobre tudo no Brasil e no mundo. Vamos começar o nosso Jornal Brasil primeira edição já com essa primeira notícia. A babá Rayana Ribeiro, que pulou do terceiro andar de um prédio onde trabalhava para fugir de agressões da patroa Melina França, em Salvador, disse nesta sexta-feira que desmaiou após ser atacada porque, além da violência, ficava sem comer no trabalho. Imagens do interior do imóvel mostram a empregada desmaiando após uma série de pancadas. Abre aspas, não tem corpo que aguente ficar sem alimentação, sem beber e ainda recebendo pancada. Eu lembro que minha cabeça começou a rodar e eu ficava sem conseguir respirar direito. Fecha aspas, disse a babá. O desmaio aconteceu por volta das 6h30 da manhã do dia em que ela pulou da janela para fugir do imóvel. Depois de uma sequência de tapas, socos, chutes e puxões de cabelo, Rayana levanta e se aproxima de uma porta de vidro para respirar. Ela se desequilibra e cai desacordada. Durante a queda, a babá chega a se chocar contra uma das filhas de Melina, que também cai no chão. Rayana disse que a decisão de pular da janela foi um ato de desespero. Ao saber das imagens registradas pelas câmeras dentro do apartamento, ela disse que é importante para serem usadas no processo contra a ex-patroa, mas não consegue assistir o vídeo das agressões. Abre aspas, é um momento difícil, porque mesmo lá dentro, vivendo tudo isso em desespero, a gente só queria sair dali. E vendo as imagens é mais difícil. É muito triste passar pelo que eu passei. Nem eu consigo ver toda hora. Muito importante as imagens serem usadas no processo, mas eu prefiro não estar vendo as imagens. Fecha aspas, comentou Rayana Ribeiro. É possível ver uma terceira mulher no apartamento durante as agressões. Ela presencia toda a ação, mas em nenhum momento tenta impedir que Melina França prosseguisse, desferindo os tapas e socos contra Rayana. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal vão continuar fazendo parte da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, por determinação do presidente Jair Bolsonaro, informaram ao canal assessores presidenciais. Havia o risco de os dois bancos públicos deixarem o grupo depois que a FEBRABAN, em parceria com outras entidades, elaborou um manifesto em defesa da democracia. O manifesto foi mal recebido em setores do governo que viram no texto um ataque à gestão de Bolsonaro. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, chegou a sugerir a saída dos dois bancos públicos da FEBRABAN. Nesta quinta-feira, a FEBRABAN reafirmou o texto e a defesa da democracia disse que respeitava as posições do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. A decisão pacificada no governo agora é pela permanência dos dois bancos na entidade. A forma como Guimarães tratou o caso foi visto como uma atrapalhada por assessores políticos presidenciais. Na nota desta quinta-feira, ou seja, ontem, a FEBRABAN disse que também o assunto do manifesto está encerrado, que não se vinculará a decisões da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. A Polícia Civil prendeu na madrugada desta sexta-feira 2 suspeitos de participarem do mega assalto em Araçatuba, na região de São Paulo. Os homens foram presos em São Pedro, na região de Piracicaba, a 450 km de Araçatuba, durante uma operação contra o tráfico de drogas. Ao todo, 7 pessoas foram presas suspeitas de participar da ação criminosa na madrugada da segunda-feira, dia 30 de agosto. Segundo a polícia, os homens estavam em um sítio e um deles apresentou documento falso. A polícia descobriu que se tratava de um foragido por homicídio. Com a dupla, a polícia apreendeu roupas táticas, coletes balísticos, lanternas, binóculos, máquinas para contar dinheiro, munições, .40 e
380 carros, além de cerca de R$ 3.000. O material apreendido foi encaminhado para a perícia. Os suspeitos foram levados para a sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais, a DEIC, em São Paulo. Os investigadores querem ouvi-los para tentar identificar mais criminosos que participaram da ação, inclusive os que não participaram, mas ajudaram a planejar todo o crime. Após ser ouvida, a dupla será transferida para o Centro de Detenção Provisória CDP do Belém. E agora falando uma notícia triste que todo mundo já deve ter ouvido e visto em todo tipo de portais de notícia, outros jornais. Aos 82 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira o ator Sérgio Manberti, em São Paulo. O artista estava internado no hospital da rede Prevent Senior, na capital paulista. A informação foi confirmada por um dos filhos do ator, o filho Carlos Manberti. Ao canal, Carlos afirmou que o pai estava entubado com uma infecção nos pulmões. Ele morreu em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Em julho deste ano, Manberti havia sido hospitalizado para tratar uma pneumonia e chegou a passar por uma unidade de terapia intensiva ou uma UTI. Após cerca de 15 dias, se recuperou e teve alta. O ator colecionou inúmeros papéis de destaque. Foi nas séries que viveu seu personagem mais querido, o saudoso Dr. Vitor, do Castelo Rá-Tim-Bum. Também participou de produções da TV Globo como A Diarista e Os Normais. Atualmente esteve no elenco de 3%, série brasileira produzida pela Netflix. Manberti dirigiu peças importantes no circuito paulista. Em 2019 estreou ao lado de Rodrigo Lombardi, premiada Um Panorama Visto da Ponte. Estreou no cinema em 1966 com a comédia Nudista Força, de Victor Lima. Depois emplacou inúmeros sucessos, como O Bandido da Luz Vermelha, em 68, Toda Nudez Será Castigada, em 73, O Homem do Pau Brasil, em 80, A Hora da Estrela, em 85 e A Dama, do Cine Xangai, em 87. Também estrelou filmes infantis como Xuxa, Abracadabra, em 2003 e O Cavaleiro de Dia, Princesa Lili, em 2006. Manberti também trabalhou em novelas como Vale Tudo, Sol Nascente e Flor do Caribe, mas o seu papel foi como um mordomo em uma outra novela também da Globo. Bem, deixamos aqui nossos pêsames a toda a família, aos filhos, e mais uma vez a gente acaba perdendo um grande ator como esse. Já não basta 2, 3 semanas atrás que perdemos dois, que foi o Paulo José e o Tarcísio Meira, mas é mais uma tristeza. A gente perde um grande ator, uma grande pessoa do mundo cinematográfico, do mundo das novelas. O prefeito de Cerro Grande do Sul, Gilmar João Alba, do PSL, afirmou que o dinheiro apreendido enquanto ele tentava embarcar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, era dele e seria usado em oportunidade de negócio em entrevista à Rádio Gaúcha na manhã desta sexta-feira. A apreensão aconteceu no dia 26 de agosto. Segundo os agentes da Polícia Federal, o dinheiro estava armazenado em caixas de papelão dentro da bagagem de mão do passageiro, ou seja, na quinta-feira passada. Né? Exato. Isso aqui, 26 de agosto, quinta-feira passada. Abre aspas. Eles, se referindo à Polícia Federal, dizem o que querem. Eu boto o dinheiro onde quiser, na caixa de papelão, no sapato, é meu. Fecha aspas, disse o prefeito de Cerro Grande do Sul à Rádio Gaúcha. Na quarta-feira, dia 1º, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse à CPI da Covid ter indícios de que o valor seria utilizado para financiar atos antidemocráticos. O presidente da comissão, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, então afirmou que a denúncia seria levada ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do inquérito da milícia digital. À rádio, ele sustentou que o dinheiro faz parte do seu patrimônio e é declarado à Receita Federal. Questionado sobre o motivo pelo qual transportava R$ 505 mil em espécie, ele não deu detalhes sobre que tipo de negócio faria. Abre aspas novamente. Esse dinheiro eu ando para oportunidade de negócios. Como é declarado e diz na Receita que declarado anda em qualquer parte do Brasil. Então eu ando com meu dinheiro para onde eu quiser. Fecha aspas, afirma o prefeito eleito em 2020 para governar a cidade do norte do Rio Grande do Sul. Conhecido como Gringo Louco, Alba recebeu mais de 2.400 votos na cidade de 12 mil habitantes.
O Supremo Tribunal Federal formou nesta sexta-feira a maioria dos votos a favor de suspender a exigência de justificativa de falta para que candidatos fiquem isentos do pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, de 2021. Pelo edital, o candidato que faltou ao Enem em 2020 só terá isenção da taxa em 2021 se justificar por que faltou. Partidos e entidades então acionaram o Supremo questionando a regra. O julgamento acontece em plenário virtual, no qual os ministros inserem os votos no sistema eletrônico do STF. O prazo termina às 11 horas e 59 minutos da noite desta sexta-feira. A ação apresentada por partidos e entidades argumenta que os candidatos que faltaram ao Enem 2020 porque estavam com sintomas de Covid, por exemplo, perderiam o direito à isenção da taxa. Abre aspas. Ao promover odiosa exigência aos estudantes necessitados da isenção, o edital surpreende a todos ao ignorar o contexto pandêmico no qual ainda se encontra o país. Mais do que isso, ao assim proceder, subtrai dos estudantes o direito fundamental de acesso à educação. Fecha aspas, diz a ação. Ainda no pedido, partidos e entidades argumentam que a medida é discriminatória e acentua as desigualdades sociais. Novamente, abrindo aspas, a decisão do Ministério da Educação de inviabilizar o pedido de isenção de taxa para os candidatos ausentes impedirá o ingresso no ensino superior de inúmeros estudantes pobres, o que viola o direito social à educação, fecha aspas, diz o pedido. O Lar dos Velhinhos Maria Madalena, localizado no Parkway, no Distrito Federal, está passando por um surto de Covid-19 desde a última semana. Até esta quinta-feira, ontem, dia 2, a instituição confirmou 32 infectados pelo novo coronavírus, além da morte de uma idosa de 79 anos. De acordo com a coordenadora do abrigo, Ana Paula Neres, o local acolhe 92 idosos, que receberam as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Os idosos estão isolados nos quartos e não saem da instituição. Apesar do caso, o imunizante é considerado seguro e evita casos graves da doença. O Lar dos Velhinhos está realizando testes de infecção pelo coronavírus nos idosos e, segundo a direção, os funcionários sempre utilizam equipamentos de proteção individual, os EPIs. 5 funcionários do abrigo também foram infectados e estão isolados em casa. A instituição está realizando uma campanha para arrecadação de EPIs, de materiais de limpeza e itens de higiene. Abre aspas, máscara, capote, vestimenta, macacão, touca, água sanitária, tudo que vocês tiverem de doação em relação a esses itens, pode trazer para a gente que será muito bem utilizado, fecha aspas, explicou Ana Paula Neres. Os interessados podem entregar as doações diretamente na instituição ou buscar informações pelo telefone 33520504. Repetindo, 33520504. O Lar dos Velhinhos está localizado no seguinte endereço: a SMPW Trecho 3, área especial número 1 e 2. De acordo com a Secretaria de Saúde, o total de óbitos por Covid-19 no Distrito Federal desde o início da pandemia chega a 10.084. Já os infectados somam 472.667, sendo que 96,2% estão recuperados da doença. E agora, para encerrar nosso resumo de notícias, um estudo de pesquisadores das universidades americanas de Stanford e Yale, que envolveu centenas de milhares de pessoas, confirmou que as máscaras faciais são eficazes contra a Covid-19. Grande novidade. E também apontou que grupos que usavam máscaras com maior poder de filtragem tiveram melhores resultados na redução de casos da doença, como KN95, N95, PFF2. Os resultados consideram a observação na vida real da evolução da pandemia em 340 mil moradores de Bangladesh, com um país do continente asiático, que foram analisados considerando 2 grupos: aqueles que usaram a proteção e foram incentivados a ampliar o uso e os que não adotaram no período. A pesquisa ainda não foi revisada por pares e nem publicada em uma revista científica, mas sua versão preliminar, divulgada pela organização Innovations for Poverty Action, a IPA, tem sido apontada entre os especialistas como o maior levantamento sobre o impacto de uma política de uso de máscaras contra o SARS-CoV-2 ou o novo coronavírus Covid-19. A nova comprovação científica de que as máscaras são eficazes é avaliada como oportuna por especialistas tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Nos Estados Unidos, onde a variante Delta mantém alta e a curva de casos de hospitalizações Nos Estados Unidos, onde a variante Delta mantém alta a curva de casos de hospitalizações, li errado, peço perdão a vocês,
A resistência ao uso de máscaras. Governos estaduais chegaram a proibir o uso da proteção em sala de aula, o que levou a um aumento no número de casos nas últimas 2 semanas com retorno às atividades presenciais. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro quer desobrigar o uso de máscaras e recentemente a subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, alegou não ser possível realizar testes rigorosos que comprovem a medida exata da eficácia da máscara de proteção como meio de prevenir a propagação do novo coronavírus. O próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que é contra a obrigação do uso de máscara por lei e também contra uma suposta indústria de multa. Tudo errado, né? Já rasgou o diploma, ainda vai ficar falando besteira. Mas bem, este foi o Jornal Brasil, primeira edição desta sexta-feira, 3 de setembro de 2021. Mais uma vez, agradeço a todos os telespectadores e ouvintes. Peço mais uma vez no final do vídeo para você deixar o seu like e se inscrever no canal, porque ajuda a gente a aumentar nossa comunidade e também faz com que o YouTube recomende nosso vídeo para outras pessoas. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do nosso canal, ser o primeiro a ficar por dentro de tudo, e compartilhe para outras pessoas ficarem sabendo e ficarem muito bem informadas sobre tudo que acontece no Brasil e no mundo. Mais uma vez, agradeço a todos, tenham uma boa noite e até amanhã. Boa noite não, perdão. Tenham um bom dia, até mais tarde.